Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte. A profissão de fé. Segunda seção. A profissão da fé cristã. Capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Artigo 4. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Números de 571 a 573. O mistério pascal da cruz e ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos, e depois deles a Igreja, devem anunciar ao mundo. O desígnio salvífico de Deus cumpriu-se de uma vez por todas, Hebreus 9, 26, pela morte redentora do seu Filho Jesus Cristo. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras dada pelo próprio Jesus, tanto antes como depois da sua Páscoa. Não tinha um Messias de sofrer tudo isto, para entrar na sua glória. Lucas 24, 26. Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica concreta, pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas. Marcos 8, 31, que o entregaram aos pagãos para ser escarnecido, flagelado e crucificado. Mateus 20, 19. A fé pode, portanto, esforçar-se por investigar as circunstâncias da morte de Jesus, fielmente transmitidas pelos evangelhos e esclarecidas por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Parágrafo 1. Jesus e Israel. Números de 574 a 576. Desde o princípio do ministério público de Jesus, fariseus e partidários de Herodes, com sacerdotes e escribas, puseram-se de acordo para lhe dar a morte. Por alguns dos seus atos, expulsões de demônios, perdão dos pecados, curas em dia de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza legal, trato familiar com publicanos e pecadores públicos, Jesus pareceu a alguns, mal intencionados, suspeito de possessão diabólica. Foi acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei castigava com a pena de morte por apedrejamento. Muitas atitudes e palavras de Jesus foram, portanto, sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém, a quem o Evangelho de São João muitas vezes chama simplesmente os judeus, mais ainda do que para o comum do povo de Deus. Sem dúvida que as suas relações com os fariseus não foram unicamente polêmicas. São fariseus que o previnem do perigo que corre. Jesus louva alguns de entre eles, como o escriba de Marcos 12, 34, e em várias ocasiões come em casa de fariseus. Jesus confirma doutrinas partilhadas por esta elite religiosa do povo de Deus. A ressurreição dos mortos, formas de piedade, esmola, jejum e oração, e o hábito de se dirigir a Deus como Pai, o caráter central do mandamento do amor de Deus e do próximo. Aos olhos de muitos em Israel, parece que Jesus procede contra as instituições essenciais do povo eleito. A submissão à lei, na totalidade dos seus preceitos escritos e, para os fariseus, na interpretação da tradição oral. A centralidade do Templo de Jerusalém, como lugar santo em que Deus habita de maneira privilegiada. A fé no Deus único, cuja glória nenhum homem pode partilhar. 1. Jesus e a lei.
Números de 577 a 582. Jesus fez uma solene advertência no início do Sermão da Montanha, ao apresentar a lei dada por Deus no Sinai, quando da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequeno que seja, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Mateus 5, 17, 19. Jesus, o Messias de Israel e, portanto, o maior no reino dos céus, fazia questão de cumprir a lei, executando-a integralmente até nos mais pequenos preceitos, segundo as suas próprias palavras. Foi, mesmo, o único a poder fazê-lo perfeitamente. Os judeus, segundo a sua própria confissão, não puderam nunca cumprir integralmente a lei sem violação do mínimo preceito. Por isso é que, em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pediam a Deus perdão pelas suas transgressões da lei. Com efeito, a lei constitui um todo, como lembra São Tiago: quem observa toda a lei, mas falta no só mandamento, torna-se réu de todos os outros. Tiago 2, 10. Este princípio da integralidade da observância da lei, não só na letra mas também no espírito, era caro aos fariseus. Tomando extensivo a Israel, conduziram muitos judeus do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. E um tal zelo, se não se ficasse por uma casuística hipócrita, com certeza que prepararia o povo para esta inaudita intervenção de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei pelo único justo representante de todos os pecadores. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do divino legislador, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei já não aparece gravada em tábuas de pedra, mas no íntimo do coração. Jeremias 31, 33, do servo, o qual, proclamando fielmente o direito. Isaías 42, 3, se tornou a aliança do povo. Isaías 42, 6. Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, em que incorrem aqueles que não praticam todos os preceitos da lei. Porque a morte de Cristo foi para remir as faltas cometidas durante a primeira aliança. Hebreus 9, 15. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e dos seus chefes espirituais como um rabi. Muitas vezes argumentou, no quadro da interpretação rabínica da lei. Mas, ao mesmo tempo, Jesus tinha forçosamente de se confrontar com os doutores da lei, porque não se contentava com propor a sua interpretação a par das deles. Ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 28, 29. Nele, era a própria palavra de Deus, que se fizera ouvir no Sinai, para dar a Moisés a lei escrita, que de novo se fazia ouvir sobre a montanha das bem-aventuranças. Esta palavra de Deus não aboliu a lei, mas cumpriu-a, ao fornecer, de modo divino, a sua interpretação última. Ouvistes que foi dito aos antigos: eu, porém, digo-vos. Mateus 5, 33, 34. Com esta mesma autoridade divina, desaprova certas tradições humanas dos fariseus, que anulam a palavra de Deus.
Indo mais longe, Jesus cumpriu a lei sobre a pureza dos alimentos, tão importante na vida cotidiana judaica, explicando seu sentido pedagógico por uma interpretação divina. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. E assim declarava puros todos os alimentos. O que sai do homem é que o toma impuro. Pois, do interior do coração dos homens é que saem os pensamentos perversos. Marcos 7, 18, 21. Proporcionando, com a autoridade divina, a interpretação definitiva da lei, Jesus colocou-se numa situação de confronto com certos doutores da lei, que não aceitavam a sua interpretação, muito embora garantida pelos sinais divinos que a acompanhavam. Isto vale sobretudo para a questão do sábado. Jesus lembra, e muitas vezes com argumentos rabínicos, que o repouso sabático não é violado pelo serviço de Deus ou do próximo que as suas curas realizam. Jesus e o Templo. Números de 583 a 586. Jesus, como antes dele os profetas, professou pelo Templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Ali foi apresentado por José e Maria, 40 dias depois do seu nascimento. Na idade de 12 anos, decidiu ficar no templo para lembrar aos seus pais que tinha de se ocupar das coisas de seu pai. Ao templo subiu todos os anos, ao menos pela Páscoa, durante a vida oculta. O seu próprio ministério público foi ritmado pelas peregrinações a Jerusalém nas grandes festas judaicas. Jesus subiu ao templo como quem sobe ao lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a casa do seu pai, uma casa de oração, e indigna-se com o fato de o átrio exterior se ter tornado lugar de negócio. Se expulsa os vendilhões do templo é pelo amor zeloso a seu pai. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se de que estava escrito: o zelo pela tua casa devorar-me-á. Salmo 69, 10. João 2, 16, 17. Depois da ressurreição, os apóstolos guardaram para com o templo um respeito religioso. No entanto, nas vésperas da sua paixão, Jesus anunciou a ruína deste esplêndido edifício, do qual não ficaria pedra sobre pedra. Há aqui o anúncio do sinal dos últimos tempos, que vão iniciar-se com a sua própria Páscoa. Mas esta profecia pôde ser referida de modo deturpado por falsas testemunhas, quando do interrogatório a que Jesus foi sujeito em casa do sumo sacerdote e ser-lhe lançada em rosto, como injúria, quando agonizava, pregado na cruz. Longe de ter sido contra o templo onde proclamou o essencial da sua doutrina, Jesus quis pagar o imposto do templo, associando a si Pedro, que ele acabara de estabelecer como pedra basilar da sua igreja futura. Mais ainda, identificou-se com o templo, apresentando-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Por isso é que a sua entrega à morte corporal prenuncia a destruição do templo, a qual vai assinalar a entrada numa nova idade da história da salvação. Vai chegar a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. João 4, 21. Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador.
Números de 587 a 591. Se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição entre Jesus e as autoridades religiosas de Israel, o seu papel na redenção dos pecados, obra divina por excelência, foi, para essas autoridades, a verdadeira pedra de escândalo. Jesus escandalizou os fariseus por comer com os publicanos e os pecadores tão familiarmente como com eles. Contra aqueles que se consideravam justos e desprezavam os demais. Lucas 18, 9, Jesus afirmou: Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores, para que se arrependam. Lucas 5, 32. E foi mais longe, afirmando, diante dos fariseus, que, sendo pecado universal, cegam-se a si próprios aqueles que pretendem não precisar de salvação. Jesus escandalizou, sobretudo, por ter identificado a sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus a respeito dos mesmos. Chegou, até, a dar a entender que, sentando-se à mesa dos pecadores, os admitia no banquete messiânico. Mas foi muito particularmente ao perdoar os pecados que Jesus colocou as autoridades religiosas de Israel perante um dilema. É que, como essas autoridades justamente dizem, apavoradas, só Deus pode perdoar os pecados. Marcos 2, 7. Jesus, ao perdoar os pecados, ou blasfema por ser um homem que se faz igual a Deus, ou diz a verdade e a sua pessoa torna então presente e revela o nome de Deus. Só a identidade divina da pessoa de Jesus é que pode justificar uma exigência tão absoluta como esta: quem não está comigo, está contra mim. Mateus 12, 30. O mesmo se diga de quando afirma ser mais que Jonas, mais que Salomão. Mateus 12, 41, 42. Mais que o templo. De quando lembra, a respeito de si próprio, que David chamou ao Messias o seu Senhor. De quando afirma: antes de Abraão existir, eu sou. João 8, 58. E ainda mais: eu e o Pai somos um. João 10, 30. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que acreditassem nele, por causa das obras do seu Pai que ele fazia. Mas tal ato de fé tinha de passar por uma misteriosa morte para si mesmo, a qual desse lugar a um novo nascimento do alto, por atração da graça divina. Tal exigência de conversão, face a então o surpreendente cumprimento das promessas, permite compreender o trágico desdém do Sinédrio, ao sentenciar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Os membros do Sinédrio agiam assim, ao mesmo tempo por ignorância e pelo endurecimento da sua incredulidade. Resumindo, Números de 592 a 594. Jesus não aboliu a lei do Sinai, mas cumpriu-a com tal perfeição que revelou o sentido último dela e resgatou as transgressões contra ela cometidas. Jesus venerou o templo, subindo a ele nas festas judaicas de peregrinação, e amou com amor zeloso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura o seu mistério. Quando anuncia a sua destruição, falo como revelação da sua própria morte e da entrada numa nova idade da história da salvação, em que o seu corpo será o templo definitivo. Jesus praticou atos, como o perdão dos pecados, que o manifestaram como sendo o próprio Deus Salvador.
Alguns judeus, que, não reconhecendo Deus feito homem, viam nele um homem que se faz Deus, julgaram-no como blasfemo. Parágrafo 2. Jesus morreu crucificado. 1. O processo de Jesus. Divisões entre as autoridades judaicas a respeito de Jesus. Números de 595 a 596. Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não somente se encontravam o fariseu Nicodemos e o notável José de Arimateia, discípulos ocultos de Jesus, mas também, durante muito tempo, houve dissensões a respeito dele ao ponto de, na própria véspera da paixão, João poder dizer deles que um bom número acreditou nele, embora de modo assaz imperfeito. João 12, 42. O que não é nada de admirar, tendo-se presente que, no dia seguinte ao de Pentecostes, um grande número de sacerdotes se submetia à fé. Atos dos Apóstolos 6, 7, e alguns homens do partido dos fariseus tinham abraçado a fé. Atos dos Apóstolos 15, 5, de tal modo que São Tiago podia dizer a São Paulo que muitos milhares entre os judeus abraçaram a fé e todos têm zelo pela lei. Atos dos Apóstolos 21, 20. As autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na atitude a adoptar a respeito de Jesus. Os fariseus ameaçaram de excomunhão aqueles que o seguissem. Aos que temiam que todos acreditassem nele e os romanos viessem destruir o templo e a nação. João 11, 48, o sumo sacerdote Caifás propôs, profetizando: e do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça a nação inteira. João 11, 50. O Sinédrio, tendo declarado Jesus réu de morte como blasfemo, mas tendo perdido o direito de condenar à morte fosse quem fosse, entregou Jesus aos romanos, acusando-o de revolta política, o que o colocava em pé de igualdade com que Barrabás, acusado de sedição. Lucas 23, 19. São também de caráter político as ameaças que os sumos sacerdotes fazem a Pilatos, pressionando-o a condenar Jesus à morte. Os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Número 597. Tendo em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestada nas narrativas evangélicas, e qualquer que tenha sido o pecado pessoal dos intervenientes no processo, Judas, o Sinédrio, Pilatos, que só Deus conhece, não se pode atribuir a responsabilidade do mesmo ao conjunto dos judeus de Jerusalém, apesar da gritaria de uma multidão manipulada e das censuras globais contidas nos apelos à conversão, depois do Pentecostes. O próprio Jesus, perdoando na cruz, e Pedro a seu exemplo, apelaram para a ignorância dos judeus de Jerusalém e mesmo dos seus chefes. Menos ainda é possível estender a responsabilidade ao conjunto dos judeus no espaço e no tempo, a partir do grito do povo: que o seu sangue caía sobre nós e sobre os nossos filhos. Mateus 27, 25, que é uma fórmula de ratificação. Por isso, a Igreja declarou no Segundo Concílio do Vaticano: não se pode, todavia, imputar indistintamente a todos os judeus que então viviam, nem aos judeus do nosso tempo, o que na sua paixão se perpetrou. Nem por isso os judeus devem ser apresentados como reprovados por Deus e malditos,
como se tal coisa se concluísse da Sagrada Escritura. Todos os pecadores foram autores da paixão de Cristo. Número 598. A Igreja, no magistério da sua fé e no testemunho dos seus santos, nunca esqueceu que os pecadores é que foram os autores, e como que os instrumentos, de todos os sofrimentos que o Divino Redentor suportou. Partindo do princípio de que os nossos pecados atingem Cristo em pessoa, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a mais grave responsabilidade no suplício de Jesus, responsabilidade que eles muitas vezes imputaram unicamente aos judeus. Devemos ter como culpados deste horrível crime os que continuam a recair nos seus pecados. Porque foram os nossos crimes que fizeram nosso Senhor Jesus Cristo suportar o suplício da cruz. É evidente que aqueles que mergulham na desordem e no mal crucificam de novo em seu coração, tanto quanto deles depende, o Filho de Deus, pelos seus pecados, expondo a ignomínia. E temos de reconhecer: o nosso crime, neste caso, é maior que o dos judeus. Porque eles, como afirma o apóstolo, se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não leriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, 8. Ao passo que nós, pelo contrário, fazemos profissão de o conhecer. E, quando o renegamos pelos nossos atos, de certo modo levantamos contra ele as nossas mãos assassinas. Não foram os demônios que o pregaram na cruz, mas tu com eles o crucificaste, e ainda agora o crucificas, quando te deleitas nos vícios e pecados. 2. A morte redentora de Cristo no desígnio divino de salvação. Jesus entregue, segundo o desígnio determinado de Deus. Números de 599 a 600. A morte violenta de Jesus não foi fruto do acaso, nem coincidência infeliz de circunstâncias várias. Faz parte do mistério do desígnio de Deus, como Pedro explica aos judeus de Jerusalém, logo no seu primeiro discurso no dia de Pentecostes. Depois de entregue, segundo o desígnio determinado e a previsão de Deus. Atos dos Apóstolos 2, 23. Esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus foram simples atores passivos do drama previamente escrito por Deus. A Deus, todos os momentos do tempo estão presentes na sua atualidade. Por isso, ele estabelece o seu desígnio eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se nesta cidade, com as nações pagas e os povos de Israel, contra o vosso santo servo Jesus, a quem ungistes. Cumpriram assim tudo o que o vosso poder e os vossos desígnios tinham de antemão decidido que se realizasse. Atos dos Apóstolos 4, 27, 28. Deus permitiu os atos resultantes da sua cegueira, como fim de levar a cabo o seu plano de salvação. Morto pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Número 601. Este plano divino de salvação, pela entrega à morte do servo, o justo, tinha sido de antemão anunciado na Escritura como um mistério de redenção universal,
quer dizer, de resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. São Paulo professa, numa confissão de fé que diz ter recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. A morte redentora de Jesus deu cumprimento sobretudo à profecia do servo sofredor. O próprio Jesus apresentou o sentido da sua vida e da sua morte à luz do servo sofredor. Após a sua ressurreição, deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos de Emaús e depois aos próprios apóstolos. Por nós, Deus fê-lo pecado. Números de 602 a 603. Consequentemente, Pedro pôde formular assim a fé apostólica no plano divino da salvação. Fostes resgatados da vã maneira de viver herdada dos vossos pais, pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito nem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por nossa causa. 1 Pedro 1, 18, 20. Os pecados dos homens, que se seguiram ao pecado original, foram castigados com a morte, enviando o seu próprio Filho na condição de escravo, que era a de uma humanidade decaída e voltada à morte por causa do pecado, a Cristo, que não conhecera o pecado. Deus fê-lo pecado por amor de nós, para que, em Cristo, nos tornássemos justos aos olhos de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Jesus não conheceu a reprovação como se tivesse pecado pessoalmente. Mas, no amor redentor que constantemente o unia ao Pai, assumiu-nos no afastamento do nosso pecado em relação a Deus a ponto de, na cruz, poder dizer em nosso nome: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, 34. Tendo feito solidário conosco, pecadores, Deus não poupou o seu próprio Filho, mas entregou-o para morrer por nós todos. Romanos 8, 32, para que fôssemos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Romanos 5, 10. Deus toma a iniciativa do amor redentor universal. Números de 604 a 605. Entregando seu Filho pelos nossos pecados, Deus manifesta que o seu plano sobre nós é um desígnio de amor benevolente, independente de qualquer mérito da nossa parte. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou a nós e enviou o seu Filho como vítima de propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 10. Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8. Este amor é sem exclusão. Jesus lembrou ao terminar a parábola da ovelha perdida: assim, não é da vontade do meu Pai, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Mateus 18, 14. E afirma dar a sua vida em resgate pela multidão. Mateus 20, 28. Esta última expressão não é restritiva. Simplesmente contrapõe o conjunto da humanidade à pessoa única do Redentor, que se entrega para a salvar. No segmento dos apóstolos, a Igreja ensina que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Não há, não houve, nem haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. 3. Cristo ofereceu-se a si mesmo ao Pai pelos nossos pecados. Toda a vida de Cristo é oblação ao Pai.
Números de 606 a 607. O Filho de Deus, descido do céu, não para fazer a sua vontade mas a do seu Pai, que o enviou, diz, ao entrar no mundo: Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E em virtude dessa mesma vontade, é que nós fomos santificados, pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Hebreus 10, 5, 10. Desde o primeiro instante da sua encarnação, o Filho faz seu plano divino de salvação, no desempenho da sua missão redentora. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 34. O sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 2, 2, é a expressão da sua comunhão amorosa com o Pai. O Pai ama-me, porque eu dou a minha vida. João 10, 17. O mundo tem de saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. João 14, 31. Este desejo de fazer seu o plano do amor de redenção do seu Pai, anima toda a vida de Jesus. A sua paixão redentora é a razão de ser da encarnação. Pai, salva-me desta hora. Mas por causa disto, é que eu cheguei a esta hora. João 12, 27. O cálice que o Pai me deu, não havia de bebê-lo. João 18, 11. E ainda na cruz, antes de tudo estar consumado. João 19, 30, diz: tenho sede. João 19, 28. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Número 608. Depois de ter aceitado dar-lhe o batismo como aos pecadores, João Batista viu e mostrou em Jesus o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Manifestou deste modo que Jesus é, ao mesmo tempo, o servo sofredor, que se deixa levar ao matadouro sem abrir a boca, carregando os pecados das multidões, e o Cordeiro Pascal, símbolo da redenção de Israel na primeira Páscoa. Toda a vida de Cristo manifesta a sua missão: servir e dar a vida como resgate pela multidão. Jesus partilha livremente o amor redentor do Pai. Número 609. Ao partilhar, no seu coração humano, o amor do Pai para com os homens, Jesus amou-os até o fim. João 13, 1. Pois não há maior amor do que dar a vida por aqueles que se ama. João 15, 13. Assim, no sofrimento e na morte, a sua humanidade tornou-se instrumento livre e perfeito do seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, ele aceitou livremente a sua paixão e morte por amor do Pai e dos homens a quem o Pai quer salvar. Ninguém me tira a vida. Sou eu que a dou espontaneamente. João 10, 18. Daí, a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele próprio vai ao encontro da morte. Na ceia, Jesus antecipou a oblação livre da sua vida. Números de 610 a 611. Jesus exprimiu de modo supremo a oblação livre de si mesmo na refeição que tornou com os 12 apóstolos, na noite em que foi entregue. 1 Coríntios 11, 23. Na véspera da sua paixão, quando ainda era livre, Jesus fez desta última ceia com os apóstolos o memorial da sua oblação voluntária ao Pai para a salvação dos homens. Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós. Lucas 22, 19.
Isto é o meu sangue da aliança, que vai ser derramado por uma multidão, para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. A Eucaristia, que neste momento instituiu, será o memorial do seu sacrifício. Jesus incluiu os apóstolos na sua própria oferenda e pediu-lhes que a perpetuassem. Desse modo, instituiu os apóstolos como sacerdotes da nova aliança. Eu consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. João 17, 19. A agonia no Getsemane. Número 612. O cálice da nova aliança, que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, é aceite seguidamente por Jesus das mãos do Pai, na agonia no Getsemane, fazendo-se obediente até a morte. Filipenses 2, 8. Na sua oração, Jesus diz: Meu Pai, se é possível, que se afaste de mim este cálice. Mateus 26, 39. Exprime desse modo o horror que a morte representa para a sua natureza humana. Com efeito, esta, como a nossa, está destinada à vida eterna. Mas, diferentemente da nossa, é perfeitamente isenta do pecado que causa a morte. E, sobretudo, é assumida pela pessoa divina do Príncipe da vida, do vivente. Aceitando, com a sua vontade humana, que se faça a vontade do Pai, aceita a sua morte enquanto redentora, para suportar os nossos pecados no seu corpo, no madeiro da cruz. 1 Pedro 2, 24. A morte de Cristo é o sacrifício único e definitivo. Números de 613 a 614. A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens por meio do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança que restabelece a comunhão entre o homem e Deus, reconciliando com ele pelo sangue derramado pela multidão, para a remissão dos pecados. Este sacrifício de Cristo é único, leva à perfeição e ultrapassa todos os sacrifícios. Antes de mais, é um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega o seu Filho para nos reconciliar consigo. Ao mesmo tempo, é oblação do Filho de Deus feito homem, que livremente e por amor oferece a sua vida ao Pai pelo Espírito Santo para reparar a nossa desobediência. Jesus substitui a nossa desobediência pela sua obediência. Número 615. Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5, 19. Pela sua obediência até a morte, Jesus realizou a ação substitutiva do servo sofredor, que oferece a sua vida como sacrifício de expiação, ao carregar com o pecado das multidões, que justifica carregando ele próprio com as suas faltas. Jesus reparou as nossas faltas e satisfez ao Pai pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus consuma o seu sacrifício. Números de 616 a 617. É o amor até o fim que confere ao sacrifício de Cristo o valor de redenção e reparação, de expiação e satisfação. Ele conheceu-nos e amou-nos a todos no oferecimento da sua vida. O amor de Cristo nos pressiona, ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. 2 Coríntios 5, 14.
Nenhum homem, ainda que fosse o mais santo, estava em condições de tornar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência, em Cristo, da pessoa divina do Filho, que ultrapassa e ao mesmo tempo abrange todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade, é que torna possível o seu sacrifício redentor por todos. Sua Sanctissima Passione in ligno crucis nobis justificationem meruit, pela sua Santíssima Paixão no madeiro da cruz, ele mereceu-nos a justificação, ensina o Concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como fonte de salvação eterna. E a Igreja venera a cruz cantando: o crux, ave, spes única. Ave, ó cruz, esperança única. A nossa participação no sacrifício de Cristo. Número 618. A cruz é o único sacrifício de Cristo, mediador único entre Deus e os homens. Mas porque, na sua pessoa divina encarnada, ele se uniu, de certo modo, a cada homem, a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal, por um modo só de Deus conhecido. Convida os discípulos a tomarem a sua cruz e a segui-lo porque sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos os seus passos. De fato, quer associar ao seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários. Isto realiza-se, em sumo grau, em sua mãe, associada, mais intimamente do que ninguém, ao mistério do seu sofrimento redentor. Há uma só escada verdadeira fora do paraíso. Fora da cruz, não há outra escada por onde se suba ao céu. Resumindo, números de 619 a 623. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. A nossa salvação procede da iniciativa amorosa de Deus em nosso favor, pois foi Ele que nos amou a nós e enviou o seu Filho como vítima de propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 10. Foi Deus que, em Cristo, reconciliou consigo o mundo. 2 Coríntios 5, 19. Jesus ofereceu-se livremente para nossa salvação. Este dom significa-o e realiza-o Ele, de antemão, durante a última ceia. Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós. Lucas 22, 19. Nisto consiste a redenção de Cristo. Ele veio dar a sua vida em resgate pela multidão. Mateus 20, 28, quer dizer, veio anuar os seus até o fim. João 13, 1, para que fossem libertos da má conduta herdada dos seus pais. Pela sua obediência amorosa ao Pai, até de morte de cruz. Filipenses 2, 8, Jesus cumpriu a missão expiatória do servo sofredor, que justifica as multidões, tomando sobre si o peso das suas faltas. Isaías 53, 11. Parágrafo 3. Jesus Cristo foi sepultado. Número 624. Pela graça de Deus, ele experimentou a morte, para proveito de todos. Hebreus 2, 9. No seu plano de salvação, Deus dispôs que o seu Filho não só morresse pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15,
3. Mas também saboreasse a morte, isto é, conhecesse o estado de morte, o estado de separação entre a sua alma e o seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Este estado de Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida à mansão dos mortos. É o mistério do Sábado Santo, em que Cristo, depositado no túmulo, manifesta o repouso sabático de Deus depois da realização da salvação dos homens, que pacifica todo o universo. O corpo de Cristo no sepulcro. Números de 625 a 626. A permanência do corpo de Cristo no túmulo constitui o laço real entre o estado passível de Cristo antes da Páscoa e o seu estado glorioso atual de ressuscitado. É a mesma pessoa do vivente que pode dizer: estive morto e eis-me vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1:18. É este o mistério do desígnio de Deus acerca da morte e da ressurreição dos mortos. Se ele não impediu que a morte separasse a alma do corpo, segundo a ordem necessária da natureza, mas juntou-os de novo um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele próprio na sua pessoa o ponto de encontro da morte e da vida, suspendendo em si a decomposição da natureza produzida pela morte e tornando-se, ele próprio, princípio de reunião para as partes separadas. Uma vez que o príncipe da vida, a quem deram a morte, é precisamente o mesmo vivente que ressuscitou, é forçoso que a pessoa divina do Filho de Deus tenha continuado a assumir a alma e o corpo, separados um do outro pela morte. Embora Cristo, enquanto homem, tenha sofrido a morte e a sua santa alma tenha sido separada do seu corpo imaculado, nem por isso a divindade se separou, de nenhum modo, nem da alma nem do corpo. E nem por isso a pessoa única foi dividida em duas. Tanto o corpo como a alma tiveram existência simultânea, desde o início, na pessoa do Verbo. E, apesar de na morte terem sido separados, nenhum dos dois deixou de subsistir na pessoa única do Verbo. Não deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Número 627. A morte de Cristo foi uma verdadeira morte, na medida em que pôs fim à sua existência humana terrena. Mas por causa da união que a pessoa do Filho manteve com o seu corpo, este não se tornou um despojo mortal como os outros, porque não era possível que ele ficasse sob o domínio da morte. Atos dos Apóstolos 2:24. E, por isso, o poder divino preservou o corpo de Cristo da corrupção. De Cristo pode dizer-se ao mesmo tempo: foi cortado da terra dos vivos. Isaías 53:8. E a minha carne repousará na esperança, porque tu não abandonarás a minha alma na mansão dos mortos, nem deixarás que o teu santo conheça a corrupção. Atos dos Apóstolos 2:26-27. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia. 1 Coríntios 15:4. Lucas 24:46. Era disso sinal, até porque se julgava que a corrupção começava a manifestar-se a partir do quarto dia. Sepultados com Cristo. Número 628. O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo, por parte do cristão que morre para o pecado com Cristo, com vista a uma vida nova.
fomos sepultados com ele, pelo batismo, na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6:4. Resumindo, Números de 629 a 630. Para benefício de todos os homens, Jesus experimentou a morte. Foi, de verdade, o Filho de Deus feito homem que morreu e foi sepultado. Durante a permanência de Cristo no túmulo, a sua pessoa divina continuou a assumir tanto a alma como o corpo, apesar de separados entre si pela morte. Por isso, o corpo de Cristo morto não sofreu a corrupção. Atos dos Apóstolos 13:37.